úteis. Ok? Então, vamos lá. Erro de tipo essencial. Então, nós temos alguns erros de tipo. Vamos prestar atenção, porque agora esse aqui que nós estamos lidando, do artigo 20, é o erro de tipo essencial. Por quê? Porque é do elemento constitutivo, é o mais importante, na essência do artigo. Desconhecimento de uma circunstância que pertence ao tipo legal. Então, no caso aí desse 155, você desconhece a parte do subtrair, você desconhece do para si ou para outrem, ou você desconhece a coisa alheia móvel. Como assim, professor? Vou mostrar para vocês. Imagina que você está na sala de aula. Então, vamos lá, está na sala de aula aí a Vanessa e o Danilo. E a Vanessa deixa o celular dela ali em cima da mesa e está conversando. E o Danilo tem exatamente o mesmo celular que a Vanessa. Eles conversando ali, o Danilo vai, pega o celular dela, põe no bolso e vai embora. Quando ele chega em casa, ele tira os dois celulares do bolso e fala: meu Deus do céu, peguei o celular de outra pessoa. Vejam que, para ele, aquela coisa que ele subtraiu não era uma coisa alheia, era coisa própria. Isso pode ser caracterizado como furto? Não. Porque para ter furto, tem que ser subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Na mente dele, ele agiu exatamente como um furto, porque se você olhar na perspectiva de quem está de fora, ele pegou uma coisa alheia móvel. Mas foi em erro de tipo essencial. Ele não imaginava que aquilo era alheio. Para ele, aquilo era coisa própria móvel. Então, para ele subtraiu para si, que é dele, coisa própria móvel. Deu para entender? Acontece isso muito com guarda-chuva, né? O pessoal coloca naqueles negócio de guarda-chuva, não sei o nome daquela porcaria, não. Sombrinha, sombreiro, sei lá, lá. E aí tem vários lá. Aí você vai correndo, um monte de preto, né? Guarda-chuva, você vai, pega um e sai com ele. Quando você chega lá do outro lado, você fala: caramba, esse aqui não era o meu. Você cometeu um furto? Não. Tá? Você estava em erro de tipo essencial. Tá? Então guardem o erro de tipo essencial. Olha isso aqui: contrair alguém sendo casado, novo casamento. Então a pessoa vai, ela casa, ela entra com o processo de divórcio, ela acredita que aquele processo está finalizado, mas ele não está. E aí ela vai e casa-se com outra pessoa. Ela cometeu o crime de bigamia? Não, porque para ela seria só contrair com alguém novo casamento. O sendo casado não existe para ela. É um erro de tipo essencial, na essência do artigo. Você tira uma parte do artigo, você tira a essência dele, e aí não pode ser reproduzido. Deu para entender? Positivo. Vamos lá. Sempre vai existir dolo. Perdão, sempre vai excluir o dolo. O erro de tipo, gente, ele sempre exclui o dolo. Mas sempre vai responder na forma culposa, se houver? Aí depende. Né? Porque a gente leu isso aqui, ó. No artigo 20 fala isso. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Agora, existe o erro de tipo invencível, o excusável, e o inexcusável. A gente vai estudar os dois. Vejam bem, o erro de tipo invencível, excusável, justificável, inevitável é aquele em que qualquer um incorreria, se tivesse sujeito àquela mesma situação e à mesma circunstância. Ainda que o agente tivesse tomado todas as cautelas necessárias, incidiria naquele erro. Nesse caso, devem ser excluídos o dolo e a culpa, o que afasta, consequentemente, a caracterização do crime. Se um crime é feito, gente, sem dolo e sem culpa, tá? Esse crime não existe. Por exemplo, vamos lá. No exemplo que a pessoa cometeu um furto em erro de tipo, o furto, vocês vão estudar para frente, ele não admite forma culposa. Se não existe furto culposo, não tem como a pessoa cometer esse crime. Por quê? O doloso a gente está excluindo, porque é um erro de tipo. Então existe dolo, pus para você, sempre exclui o dolo. E não tem como na forma culposa. Ok. Mas o homicídio, por exemplo, ele pode acontecer na forma culposa. Então, quando acontece um homicídio em erro de tipo, nós vamos ter que verificar se aquele erro foi invencível, né, justificável ou não. Porque se aquele erro foi invencível, aí nem na forma culposa a pessoa vai ser punida. Exemplo, o que eu dei do celular idêntico. O celular idêntico, mesma marca, mesma capa, no mesmo lugar. Qualquer um de nós, tomando todos os cuidados possíveis, cometeria aquele crime. Qualquer um de nós, né? Neste caso, como eu disse para vocês, não vai ser crime nenhum. Por quê? Porque mesmo que a pessoa não tome todos os cuidados, a capa depois ela percebe que é diferente, ela só foi distraída, né? Não existe furto culposo. Então, nesse caso, não existiria crime. Mas olha só o exemplo. Um caçador novo.
cara é novato na caça ali, foram 2 amigos caçar, e um caçador é novo, caçador novo. O amigo dele, que é experiente, fala assim, eu vou lá na barraca e eu vou buscar mais munição, que é, né, pra gente ficar aqui com mais munição. O cara dá a volta, brincando com o amigo, vai para trás de uma moita e começa a fazer barulho de urso. O amigo mesmo novato, que queria aprender a caçar, o que ele faz? Atira contra a moita, não se assusta, como o cara esperava. Ele atira contra a moita e mata o amigo que estava ali atrás. Gente, erro de tipo essencial, invencível, justificável, inevitável. Pensa bem, eles estão numa caçada, o amigo dele saiu para ir na barraca que estava atrás deles, tem um barulho de um animal que eles estão caçando na frente, do outro lado, sem ninguém em volta, e ele atira. Ele tomou todos os cuidados. E ele atirou. Neste caso, não é crime nenhum, tá? Por erro de tipo, invencível. Não há que responder pelo dolo, nunca pelo dolo, quando é erro de tipo. A gente está vendo aí, sempre vai excluir o dolo. E nesse caso, nem pela culpa. Ok? Mas vamos ver uma outra situação, que é o erro de tipo vencível. O inexcusável, que não dá para você justificar. O injustificável. É aquele em que, se o agente tivesse tomado todas as devidas cautelas, teria evitado o erro. Nesse caso, a exclusão do dolo, como sempre, podendo o agente responder pela culpa, caso esteja prevista no tipo penal. Inexistindo a modalidade culposa, o agente não responderá por nada. É o que a gente falou do furto. Se o cara cometeu um furto em erro de tipo, não interessa se ele é vencível ou invencível, justificável ou injustificável, porque o furto não existe modalidade culposa. Mas o homicídio existe. Então imagina esse caso agora. O caçador, ele tá ali, o amigo dele, fala assim, eu vou ali pegar mais munição. E ele vai para a barraca e ele vem andando no mesmo sentido da barraca. O amigo dele, novato, falando assim, quer saber, eu vou mostrar como é que eu sou bom caçador. Ele escuta o barulho de algo se aproximando e ele atira. Ele atira na direção da barraca, no caminho que o amigo dele tinha tomado e que provavelmente iria voltar. Olha como é que é injustificável. É um erro de tipo? Ele não queria matar um amigo, ele queria matar um animal. Né? Por que é um erro de tipo essencial, gente? Porque o que diz o homicídio? Matar alguém. O dolo dele, a vontade dele era matar alguém? Não, era matar um animal. Mas nesse caso, se ele tivesse tomado um pouco mais de cautela, observado um pouco mais que aquele caminho foi o caminho que o amigo foi, que provavelmente seria o caminho que o amigo ia voltar, que fez um barulho de gente andando, né? E não de um animal, não fez barulho de animal, como no primeiro caso, nem nada disso. Nesse caso, ele não teria tirado. Então, ele responde por erro de tipo essencial, tá? Na essência, matar alguém, ele pensou em matar um animal. Só que nesse caso é inesculpável, vencível, injustificável. Então, ele vai responder por culpa. O homicídio aceita a forma culposa. Eu vou falar bastante com vocês para vocês entenderem sobre política criminal. Existe uma coisa que a gente estuda, que é a lei, que é o estudo do direito. Existe a política criminal, que ela mexe nas coisas que a gente sabe do direito para fazer uma política mesmo, de forma criminal, para justificar algumas coisas que não são exatamente aquilo. Exemplo, esse caso. Quando o cara atirou, ele atirou por culpa? Não, gente. Ele agiu com dolo. Ele teve a intenção de atirar. Por que a gente fala de política criminal? Porque nós vamos excluir o dolo, por causa do erro de tipo, mas para o cara não ficar sem nenhuma punição, porque o crime dele não foi culposo, ele teve intenção de atirar, mas para o cara não ficar sem nenhuma punição, a gente joga ele na culpa imprópria, como se o crime dele tivesse sido culposo. Tá? Esse é o erro de tipo essencial, sobre a essência do crime, sobre o matar alguém, sobre o subtrair coisa alheia móvel, sobre aquele ali, o título mesmo ali do artigo, sobre o artigo em si. Lembrando que ele pode ser justificável ou injustificável. Se ele for justificável, qualquer um de nós, tomando todos os cuidados, cometeria aquele crime, você exclui o dolo e a culpa. Se ele for injustificável, o cara poderia ter tomado um pouco mais de cuidado, mas existiu o erro de tipo, você exclui o dolo, mas se o crime for punido, tiver forma culposa, alguns têm, outros não, nós vamos excluir, nós vamos punir na forma culposa. Tá? Gente, se a gente exclui o dolo e a culpa, da teoria do crime, nós estamos excluindo o quê? Onde que fica o dolo e a culpa na teoria do crime? Fato típico, ilícito ou culpável? Na conduta. Sim, mas fato típico, ilícito ou culpável? Você falou certo, Danilo, está no mesmo caminho aí. Exatamente. Exatamente. Fato típico, que é o quê? Conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade, dolo e culpa. Então, se a gente excluir o dolo e a culpa, o fato não é típico. Se o fato não é típico, não é crime.
Tá? Agora nós temos o erro de tipo acidental. Nós vimos o essencial e agora nós temos o acidental. Olha só, eu falei com vocês que o essencial recai sobre a essência do artigo, sobre o que de principal ele tem, né? Sobre o próprio artigo em si. O erro acidental é sobre algum elemento não essencial do tipo, um elemento secundário, um elemento acessório. Então, nesse caso, ele não exclui nem o dolo. Ó, professor, como assim? Vai ser considerado que a pessoa agiu em erro de tipo, mas se o erro de tipo não é essencial, na essência ali, se é acidental, em algo secundário ou acessório, não vai excluir o dolo. Exemplo. Erro sobre objeto. O agente ciente da ilicitude do seu ato equivoca-se quanto às características e à natureza do material. Ou seja, o sujeito direciona sua conduta para um determinado objeto, mas por erro acaba atingindo outro. É o exemplo do cara que quer furtar sacas de açúcar. Não, o dolo dele, a vontade dele é furtar sacas de açúcar. Ele se confunde, erra e furta sacas de farinha. Veja como ele errou sobre o objeto. Mas ele deixou de cometer o furto, gente? Não. Ele só furtou um objeto diferente. Ele vai responder pelo furto do mesmo jeito. É a mesma coisa do bandido que quer furtar um relógio de ouro. E aí vai, acha que é ouro, pega e sai correndo. Quando ele vê, é latão. Ok, ele errou sobre o objeto. Deixou de ser crime? Não. Deixou de ser furto? Não. Responde do mesmo jeito. Então, o erro de tipo acidental, ele recai sobre algo secundário, porque não fala especificamente no furto. Subtrair para si ou para outrem relógio de ouro. Não é essencial. É coisa alheia móvel. Tanto o relógio de ouro quanto de latão são coisa alheia móvel. Ele queria o de ouro. Então teve um erro de tipo acidental. Nesse caso, erro sobre o objeto. Tá? Mais um erro de tipo acidental é o erro sobre a pessoa, que a gente chama de erro em persona, está no artigo 20, parágrafo 3º. O erro recai sobre a pessoa. Não se consideram, neste caso, as condições de qualidade da vítima, senão da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. O cara que quer matar a esposa dele, a mulher está enchendo o saco, não aguenta mais aquela mulher na vida dele, ele não aguenta mais e ele está doido para matar ela. Ele fala, eu vou matar essa mulher hoje. Pega a arma e fica esperando. A mulher passa sempre um local que ele sabe, é a esposa dele. Quando ela passa, ele vê aquele cabelo preto, tá um pouco escuro, balançando ali e dá um tiro na cabeça dela. Quando ele vê, ele matou um metaleiro, tava voltando um show de rock, aquele cabelão preto de metaleiro dele, e ele matou aquele cara. Tá? O filho que quer matar o pai, de todo jeito ele quer matar o pai. Não, eu quero matar meu pai, eu quero matar meu pai. Aí o que ele faz? Ele vê o tio dele de costas, igualzinho, os dois são muito parecidos. Ele vai e mata o tio. Entende? Então, esse é o erro sobre a pessoa. Ele deixou de cometer um homicídio, gente? Não. Ele só matou a pessoa errada. Tá? Nesse caso, só tem um adendo para fazer. Ele vai responder como se ele tivesse matado a pessoa que ele queria matar. Por quê? Porque vamos supor, vocês vão estudar isso no semestre que vem, mas vamos supor que exista algum agravante do homicídio sobre matar o pai. Nesse caso, ele matou o tio, mas ele queria matar o pai. Então ele vai responder, se existir, sobre o agravante de ter matado o pai. Entende? Então ele vai responder sobre a pessoa que ele queria ter atingido e não sobre a que ele atingiu. Deu para entender aqui? Então ele vai responder sobre a pessoa que ele queria ter atingido e não sobre a pessoa que ele atingiu. Tá? É o erro sobre a pessoa. Erro na execução, ou a gente chama de aberratio ictus. O erro recai sobre o meio de execução. Corresponde ao desvio na execução e é também conhecido como erro de pontaria. Esse é o mesmo caso, vou dar o mesmo exemplo do tio e do pai. Ele quer matar o pai. Ele direciona a arma para o pai, mas ele é ruim de mira. Ele acaba matando a pessoa errada. Mas não foi porque ele se confundiu. Não foi um erro sobre a pessoa, foi um erro na execução do tiro. Ele atirou no pai, mirou o pai, mas o tio estava perto. Agora, se ele conseguir acertar os dois, vamos supor que ele acerte o alvo dele, né, o pai e o tio, ou acerte o tio primeiro e atinja também o pai numa mesma ação, a gente tem o que a gente chama de concurso formal de crimes. Uma ação, dois resultados. Vocês também vão aprender no semestre que vem. Como que a gente resolve isso? A gente considera a pena mais grave, a gente não somos dois. Como é uma ação só e dois resultados, suponhamos que ele vem ferir o tio e matar o pai. Homicídio é mais grave do que lesão corporal ou do que tentativa. Então, neste caso,
vamos pegar o homicídio que ele cometeu e aumentar de 1/6 até a metade da pena final, porque ele cometeu 2 crimes, teve um concurso formal de crimes. Tá? Então, lembre-se, o erro na execução é como se fosse o erro de pontaria. Tá? A pessoa, ela queria matar, ele sabe quem ele está atirando, ele sabe quem é a pessoa, ele não errou a pessoa, ele só errou a pontaria. E, penúltimo, o resultado diverso do pretendido, que a gente chama de aberratio criminis ou aberratio delicti, artigo 74 do Código. O agente almeja atingir resultado determinado, um bem jurídico, mas por erro acerta outro. Vamos lá. O cara quer acertar a vitrine de uma loja com a pedra. Ele pega essa pedra e ele joga. Quando ele joga, está passando uma pessoa. Ele mata essa pessoa. Resultado diverso do pretendido. Ele quis matar essa pessoa, gente? Não. Ele quis atingir uma pedra na vidraça. Esse é o único caso que ele vai responder no segundo por culpa. Né? Ele vai responder culposamente para aquele homicídio, que ele não teve a intenção. É a mesma coisa que você fala assim, vou quebrar o carro do meu vizinho. Pega uma pedra e joga. Quando você joga, ele abre o vidro, porque ele está lá dentro, você não sabia. Você atinge ele e mata o vizinho. Você vai responder, neste caso, é o único agora que a gente está vendo que é culposamente. Os outros todos vai responder pelo dolo, porque o dolo era o mesmo. Aqui não. Aqui, como é resultado diverso do pretendido, você responde pela culpa. E se ele fizer os dois? Então, neste caso que eu dei o exemplo do carro, se ele atingiu o vidro e não viu, e lá dentro estava o vizinho, e ele matou o vizinho, o vidro era escuro. Então, ele matou o vizinho culposamente e causou um dano ao patrimônio. 2 crimes, numa atitude só, jogar a pedra. Mesma coisa lá de cima, concurso formal. Você vai pegar o crime mais grave. Qual que é o mais grave aí? Homicídio culposo. E aumentar de 1/6 até a metade. Tá? Esse é o resultado diverso do pretendido. O último é o erro sobre o nexo causal, ou aberratio causae. Esse é o mais tranquilo. O erro recai sobre o nexo causal empregado, que a gente estudou, para a consecução criminosa. Isto é, o agente pratica o ato, mas o resultado decorre de um nexo causal distinto. Exemplo, eu jogo alguém no rio para matar aquela pessoa, porque ela não sabe nadar. Mas quando eu jogo ela no rio, ela bate a cabeça lá embaixo e morre. Eu queria matar ela afogada. O nexo de causalidade é esse. Qual que é a minha conduta? Jogar no rio. Qual que é o resultado? Morte. Qual que é o nexo de causalidade? Afogamento. Mas o nexo de causalidade foi outro. Erro sobre o nexo de causalidade. Qual que foi a conduta? Jogar no rio. Qual que foi o resultado? Morte. Qual que foi o nexo de causalidade? A pedra no fundo do rio. Que ele atingiu porque eu joguei. Então eu respondo sobre o homicídio do mesmo jeito. Não muda. Houve um erro de tipo acidental, só que o erro de tipo sobre o nexo causal. Não muda o homicídio. É a mesma coisa de eu estrangular uma pessoa, achar que ela está morta e jogá-la no rio. E ela futuramente, quando a polícia encontra, a perícia vai mostrar que ela morreu por afogamento. Erro do nexo causal. Conduta, né? Tentar matar, no caso, né? Nesse caso. E aí eu achei que eu matei ela por estrangulamento, mas ela acabou morrendo. A minha intenção, de todo jeito, era matá-la. Era por estrangulamento, mas acabou acontecendo, nesse caso, por afogamento. Professor, pois não. No caso, seria um crime pré-doloso, é? Não. Não, né? O crime pré-doloso, a gente pode considerar aquele na vidraça, né? Que a pessoa tem dolo de jogar a pedra, mas tem culpa no homicídio. Ele não queria aquele resultado de homicídio. Jogar a pedra no carro do vizinho, destruir, causar o dano, aí ele tinha dolo de causar o dano. Mas na culpa, na morte, no homicídio, ele é culposo. Então é pré-doloso. No antecedente é doloso e no consequente é culposo. Entendi. Tá? Nesse aqui não. Então, vejam bem, neste caso aqui, gente, ele tinha a intenção de matar de todo jeito. No Brasil, antigamente, olha só isso, existiam julgados escabrosos sobre isso. Escabrosos mesmo. Olha o que já teve juiz decidindo antigamente. Que no primeiro crime, ele não matou, certo? Nesse caso de estrangular e jogar no rio. Ele não matou. Então, o primeiro foi tentativa de homicídio. Tá? E o segundo, que ele jogou no rio e a pessoa morreu, mas não era a intenção dele que a pessoa morresse afogada, homicídio culposo. Juro para vocês. Já teve juiz decidindo assim. Tentativa de homicídio mais homicídio culposo. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Ele vai responder dolosamente pelo homicídio. Foi apenas um erro de nexo de causalidade. Tá? Apenas um erro. É a mesma coisa que você dar um tiro numa pessoa, por algum motivo a arma não dispara, mas um pino da arma, alguma coisa se solta ali, e vai e atinge a cabeça daquela pessoa e mata aquela pessoa. Você queria matar ela com um tiro, mas se ela morreu com um pedaço da arma que atingiu,
naquela mesma ação, você não teve uma outra ação de ir lá e golpeá-la, nesse caso é erro sobre o nexo causal. Não exclui o dolo, responde pelo crime do mesmo jeito. Agora nós vamos entrar, gente, no erro de proibição. Então nós vimos o erro de tipo e agora o erro de proibição. Ele é bem diferente. Ele é o seguinte, eu sei o que eu estou fazendo. No erro de tipo, você não sabe o que está fazendo, né? Agora, no erro de proibição, eu sei o que eu estou fazendo. Eu só não sabia que era proibido. Tá? Está previsto no artigo 21 do Código Penal. Olha só. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém no Brasil pode falar que desconhecia a lei. Mas o erro sobre a ilicitude, sobre não saber que aquilo era errado, do fato, se inevitável, de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Essa matéria nós vamos rever essa parte dela quando a gente dá culpabilidade. Por quê? Porque na culpabilidade a gente tem algo chamado assim, inexigibilidade de conduta adversa. Tá? Então, assim, na inexigibilidade de conduta adversa, a gente vai ver o seguinte, a pessoa não poderia ser culpada daquilo. Você não pode culpar aquela pessoa. Você faria o mesmo, não tem como você obrigar ela a saber daquele fato. E quando a gente estudar isso na culpabilidade, nós vamos voltar para cá. Tá? Nós vamos voltar para o artigo 21. Então, por isso que agora, nessa parte, não preocupem tanto em saber onde que ele exclui. Vocês só precisam entender que a pessoa ela pode errar sobre a ilicitude do fato. Então, ela sabe exatamente o que ela está fazendo, gente. Mas ela erra sobre a ilicitude. Exemplo. Um homem do interior, bem do interiorzão ali e tal, ele vai na cidade e ele entra numa livraria, comprar uns livros. Ele esquece a carteira dele em cima do balcão. Okay? Ele sai da livraria, tá? Ele lembra depois, meu Deus, esqueci a carteira lá. Volta. Quando ele volta, alguém pegou o livro, a carteira dele. Ele não sabe quem foi. O que ele faz? Ele pega e vai embora para casa, para valer o prejuízo dele. Cometeu o crime? Cometeu. Mas quando prender ele, eu falo assim, que isso? Que eu fiz não é errado, não. É assim que resolve lá na minha cidade, ué. Eles pegaram a minha carteira, eu peguei o produto deles. Então, assim, veja, ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele não sabia que aquilo era errado. Aí você vai falar assim, mas ele está alegando desconhecimento. Não, ele sabe que furtar é errado. Ele não está alegando desconhecimento da lei. Ele está alegando que desconhecimento que aquela conduta dele se amoldava na lei. Para ele, aquela conduta dele, ele estava certo. Ué, pegaram a minha carteira aqui, eu peguei uns produtos equivalentes ao dinheiro que eu tinha na minha carteira e fui embora. Entende? É o exemplo do senhorzinho que é o seguinte, ele quer construir a casa dele. Aí o que ele faz? Ele precisa de areia para construir a casa dele. E esse caso é verídico. Ele vai num local perto de uma montanha, pega areia e leva para construir a casa dele. Aí responde pelo crime ambiental, porque o lugar onde ele pegou a areia não podia ser explorado. Ele sabia do crime ambiental? Poderia até saber. Mas ele sabia que aquela atitude dele seria esse crime ambiental, que ele estaria cometendo? Claro que não. Entende? Então, gente, vale o mesmo raciocínio lá para cima. Se excusável, se tipo assim, qualquer um cometeria, qualquer um na situação dele cometeria aquele mesmo fato, não entenderia que aquela atitude é ilícita, a gente exclui a culpabilidade. Fato típico, ilícito, culpável. A gente exclui a culpabilidade, não é crime. Se inexcusável, exemplo, o senhorzinho do livro, poxa, falar assim, não, tudo bem, até entendo, tá? Você cometeu um erro de proibição, você não sabia que isso era proibido. Mas dava para você tomar um cuidado, dava para você chamar um gerente, dava para você perguntar a alguém. Então, não tem como a gente desculpar pelo que você fez. Não vai ser considerado crime, fato típico, ilícito, culpável, mas no final a pena dele vai ser diminuída, de 1/6 a 1/3. Tá? Então, guarda é o mesmo acima de cima. Se excusável, isenta de pena. Se inexcusável, diminui a pena, de 1/6 a 1/3, mas comete o crime. Esse é o erro de proibição. Agora, nós vamos entrar o seguinte, no erro de proibição indireto. Olha só, o erro de proibição indireto é o erro que recai sobre as causas da... Perdão, vou voltar aqui. Tá, só para vocês não ficarem perdidos, esse que a gente estudou agora é o erro de proibição direto. Tá? O que está previsto no artigo 21 é o erro de proibição direto, que é o que é o desconhecimento, que é inexcusável, mas o erro recai sobre a ilicitude. Ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não sabe que aquilo é errado. Isso é o erro de proibição direto. É o básico que a gente tem que deixa de ser crime se for excusável. Você fala assim, não, realmente, não tinha como saber. Agora, se falasse, não, se tivesse tomado um pouco mais de cuidado, teria como você saber. Ele continua sendo crime, mas você tem a redução de pena. Agora, nós temos o erro de proibição indireto. Olha só, é o erro que recai sobre as causas de justificação.
Quais são as causas de justificação? A gente estudou na última aula. Tá? O Lee, lembra do Bruce Lee, que eu falei com vocês, com um E a mais? São as causas da antijuricidade, fato típico, ilícito, antijuricidade ou ilicitude, tá? Fato típico, ilícito e culpável. Os fatos da parte ilícita, eles são a que a gente chama de causas de justificação. Legítima defesa, estágio de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Tá? Agora, o artigo 20 do Código Penal fala o seguinte, ele fala sobre discriminantes putativas, que é o que a gente vai estudar hoje. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação que, de fato, que se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível com crime culposo. Vamos estudar isso aqui. Então, agora nós vamos para o erro de proibição indireto. Então, vamos ver o que é discriminante putativa, que a gente vai estudar. O que é discriminante? Discriminante é que deixa de ser crime, né? Discrimina. E putativa é uma situação imaginária. Então, guardem isso. É uma situação imaginária. João ameaça José de madrugada. Perdão, João ameaça José. Então, João sempre ameaçava José, sempre ameaçava José. De madrugada se encontram na rua. E João leva a mão até a cintura. E José vê ali um objeto metálico. Na mesma hora, ele atira e mata João. Quando eles vão ver, ele estava tirando uma lanterna para ver quem era. Vejam bem. Se fosse uma arma, não seria legítima defesa? Seria. Ele não tinha razões sérias para acreditar que poderia ser uma arma, porque o cara ameaça ele há muitos e muitos anos, e eles estão num beco escuro, o cara leva a mão e tira algo metálico. Veja, é uma discriminante putativa, uma legítima defesa putativa. Imaginária. Se existisse, não seria crime, seria realmente legítima defesa. Tá? Isso é legítima defesa putativa. Quer ver o estrito cumprimento do dever legal putativo? O policial que prende o irmão gêmeo do bandido. O policial vai lá, vê o cara na rua, sabe, tem a foto dele lá para prender, corre, prende o cara e leva para delegacia. Quando chega lá, que ele vai mostrar as coisas e tudo, aí vê, caramba, não é ele não, é o irmão gêmeo. Mas, gente, se não fosse o irmão gêmeo, ele só não estava agindo no estrito cumprimento do dever legal, ele não deveria prender a pessoa exatamente com aquela feição? Teria. Então, nesse caso, ele agiu o quê? Em estrito cumprimento do dever legal, putativo, imaginário. Tá? Imaginário. E aí nós voltamos para a mesma regra. Por isso que eu pus as matérias juntas. A gente tem as mesmas regras para todas elas. Se excusável, ainda que o agente tivesse a cautela e a diligência necessárias e se indiria em erro, exemplo que eu dei para vocês, conhecido matador da região, ele ameaça a pessoa, ameaça um cara, e todo mundo sabe que ele mata mesmo, já matou mais de 30. Ele encontra com alguém à noite, leva a mão na cintura, puxa um objeto metálico. O outro vai lá e mata ele. Todo mundo sabe que ele é matador. Estava à noite, estava escuro, todo mundo sabe que o cara que morreu ameaçava o outro, e vê que ele estava com a lanterna metálica no bolso, né, na cintura, ou o que for. Não responde por crime nenhum, gente. A gente exclui a culpabilidade. Aí, exclusão da culpabilidade, tá? Inexigibilidade de conduta diversa. Qualquer um de nós, no lugar dele, agiria da mesma forma. Então, não há crime, se excusável. E se inexcusável? A gente chama da culpa imprópria, mesmo agindo com dolo. Lembra que eu falei com vocês? Política criminal. Se o agente tivesse cautela e a diligência necessária, ele conseguiria evitar o erro. Então o cara está numa festa, ali numa festa. De repente vem um homem estranho, com a cara feia, forte, tal, vindo para cima dele. Ele está na parede, assim. Vê um cara vindo para cima dele, chega perto dele e põe a mão no bolso. Ele vai e atira no cara. Legítima defesa putativa. Ele realmente imaginou que aquele cara ia tirar uma arma do bolso. Mas o cara estava tirando uma Bíblia. Ele ia falar da palavra de Deus com o cara. Vejam só. Dava para acreditar que o cara ia tirar uma arma? Dava. Numa festa, o cara num lugar mais escuro ali, o cara veio andando para cima dele com um cara feio e tal. Mas se ele tivesse um pouco mais de cuidado, esperasse um pouco mais, conseguisse olhar melhor, saísse ali de perto para tentar ter uma visão melhor, ele não teria cometido esse erro. Ele cometeu um erro? Cometeu. Só que foi inexcusável. Então ele responde pelo quê, gente? Ele responde pelo homicídio culposo. O homicídio dele foi culposo, gente? Não. O homicídio dele foi doloso. Ele atirou com a intenção de matar. Mas como ele agiu na discriminante putativa, por política criminal, a gente fala, poxa, a gente não vai condenar esse cara por homicídio doloso. Ele imaginou que o outro ia matar ele. Ah, mas também não foi excusável, não. Foi inexcusável, né? Ele podia ter tomado um cuidado maior. E agora, o que a gente faz? Ah, vamos jogar esse cara no homicídio culposo, que a pena é bem menor?
Pô, mas ele teve intenção. A culpa a gente sabe, imprudência, negligência, imperícia, ele teve intenção de matar, ele quis atirar. Mas por política criminal, a gente precisa fazer isso, porque senão ele vai ficar sem ser punido. Então, por política criminal, a gente chama de culpa imprópria, acontece isso. Tá? Se foi inexcusável, se ele poderia ter tomado mais cuidado, ele agiu, né, nesse caso na legítima defesa putativa, imaginária, agiu. Mas é inexcusável, ele podia ter tomado mais cuidado. Então ele responde, se aquele crime que ele comete tem a forma culposa, ele responde culposa. Se não tiver, ele não responde por crime nenhum. Tá? Erro sobre a situação fática. Olha como é que funciona, gente. É o que a gente está estudando aqui agora. Isso que a gente está vendo agora, o indireto, ele é o erro sobre a situação fática. Você não vê o que está acontecendo ali. Legítima defesa. Ocorre na situação em que, pelo uso moderado dos meios necessários, o agente repele a agressão injusta ou iminente, a fim de defender direito próprio ou alheio de outra. Então, é o caso que eu dei para vocês. A pessoa está ameaçando o cara há muito tempo, ameaçando há muito tempo. Ele se encontra no beco escuro, o cara leva a mão na cintura, ele atira no cara. Ok. Erro sobre situação fática. Ele não percebeu que, de fato, não era uma arma que estava ali. Ele achou que era uma arma, mas, de fato, não era. Estado de necessidade. Ocorre quando alguém pratica um ato para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual. É necessário que o agente não tenha provocado perigo, por sua vontade. A gente estudou isso na última aula. E não possa evitar o resultado de outra forma. Né? Então, duas pessoas estão nos Estados Unidos. Dois brasileiros estão nos Estados Unidos. E eles falam um pouco de inglês, né? Eles falam um pouco inglês, não sabem ler inglês direito. Eles vão para um restaurante e estão ali conversando. De repente, gente, soa o alarme de incêndio. O que um dos brasileiros faz? Sai correndo, derruba todo mundo, quebra a janela e tal, e some. Veja bem. Só que eles se esqueceram que tinha placa. Se esqueceram, não. Eles não conseguiram ler, que tinha placa em todos os lugares avisando que naquele horário eles teriam um treinamento que era para todo mundo ficar sentado, tranquilo, que era só um treinamento de alarme. Só uma verificação do alarme. Vejam bem, na mente dele, ouvindo um alarme disparar, sem saber disso, porque ele não sabia ler inglês, ele não estava no estado de necessidade? Estava. Mas aquele estado de necessidade existia? Não, é putativo, é imaginário. Entende? A situação fática é o quê? Um mero treinamento. Um mero teste do alarme. Na cabeça dele, putativamente, imaginariamente, era o quê? Estado de necessidade, incêndio, deixa eu correr. Então ele não responde por esse crime. Aí a gente vem, de novo, excusável ou inexcusável. Se qualquer um no lugar dele, sem saber ler inglês, acreditaria nisso, ok. Não, se não, ele sabia ler um pouquinho, ele viu que nem todo mundo ficou sentado, ele continuou dando uma exagerada, aí a gente pode pôr no inexcusável e ele pode responder pelos crimes que ele cometeu, dano, se existir forma culposa. Como não existe, crime nenhum. Tá? Ah, mas ele cometeu uma lesão corporal. Existe forma culposa? Se existir, ele pode responder por ela. Estrito cumprimento do dever legal, eu já expliquei para vocês, a algema de um policial que prende uma pessoa achando que era o irmão gêmeo dele. Né? O exercício regular do direito ocorre quando a ação do agente está pautada pela lei, isso é, quando é permitida legalmente. Então, o que eu faço? Eu vejo, paro meu carro e saio num local proibido. Eu volto lá e vejo um cara mexendo no meu carro. Gente, eu vejo um cara mexendo no meu carro, eu tenho o direito de pegar lá, empurrar ele, falar, ô, você tá no meu carro, sai daqui. Quando eu vejo, o carro era dele. Eu parei no local proibido e um guincho levou meu carro. E o carro dele era muito parecido com o meu e parou no mesmo lugar. Na minha mente, eu não estava no exercício regular do direito de empurrar um cara que está tentando abrir meu carro? Tava. Direito meu. Né? O cara tentando abrir meu carro, eu tentei impedir. Agora, era putativo imaginário, porque o carro era dele. Então, isso é um exercício regular do direito, putativo imaginário. Vejam que todos esses erros que a gente está falando, tudo é do fato ilícito, né? Fato típico ilícito. Está necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Tudo é o que a gente deu na última aula, ilícito. Só que aqui sempre tem um erro sobre a situação fática. Ele está errando sobre os fatos. Os fatos não são aqueles. Ele imagina aqueles fatos. Tá? Se a forma que ele imagina todo mundo no lugar dele, imaginaria também, ele não responde por crime nenhum. Se as pessoas no lugar dele poderia falar assim, não, espera aí, você podia ter agido melhor, pensado melhor, né? Você podia ter observado melhor a situação, tido mais cuidado. Se existir forma culposa no crime que ele cometeu, ele responde. Se não existir, ele não responde a crime nenhum. E aí, nós vimos aqui, ó,
erro sobre a situação fática. Mas agora nós vamos ver o erro sobre a existência ou os limites. Olha só isso, gente. A gente estudou na última aula, por isso que eu deixei essa para agora. O homem pega a mulher com amante. Ela mata os dois devido à legítima defesa da honra. Ele errou sobre a existência. Por quê? Ele errou sobre a situação fática? Era ali uma brincadeira? Era ali uma consulta médica? Vamos supor que chegou lá, o cara chega em casa, vê a mulher dele com alguém no meio das pernas dela e ele mata os dois. Depois ele repara que não, que o cara era um ginecologista que estava lá cuidando da mulher dele. Exemplo. Ele está errando sobre a situação fática, né? Agora, nesse caso não, gente. Os dois estavam fazendo sexo mesmo, estavam os dois juntos. Ele não errou sobre a situação fática. Ele realmente estava sendo corno. Só que ele errou sobre a existência de uma causa de justificação. Qual delas? Legítima defesa da honra. Não existe isso. Ele matou os dois. Ele achou, minha mulher está me traindo. Ele estava certo nisso, a mulher estava traindo. Só que ele achou que por uma mulher trair ele tinha o direito de matar na legítima defesa da honra. Aí que ele cometeu o erro. Tá? Esse erro aqui é sobre a existência ou o limite daquele fato. Então, ele não enganou sobre os, né, ele não se engana, como aqui atrás, sobre a situação fática. Ele se engana sobre a existência dessas causas de justificação. Não existe legítima defesa da honra. Agora, o João aponta uma arma para o Adolfo, que tentava lhe matar com uma faca. Adolfo solta a faca. Lembra que eu falei com vocês? O que é legítima defesa? Você usar os meios moderados para impedir, né, injusta agressão. Então, quando o cara tá vindo para cima dele com uma faca, ele aponta uma arma e o cara solta a faca, ele já impediu a agressão. Tudo que ele fizer depois é excesso, exatamente. Mesmo assim, João decide matar Adolfo. Excedeu os limites. Vejam, no primeiro caso, tá? No primeiro caso, ele fez algo que não existia. Ele imaginou que existia aquela legítima defesa, da honra dele. Essa legítima defesa não existe. No segundo, ele fez algo que existia, legítima defesa. Mas ele excedeu os limites. Ele passou dos limites da legítima defesa. Ele continuou agindo quando tinha cessado a agressão. Então, isso também é uma discriminante putativa. Só que não é um erro. Aqui atrás é um erro sobre uma situação fática. Aqui, perdão, é um erro sobre a existência ou limite. Então, nós vamos ver como funciona isso. Duas teorias. A teoria extremada da culpabilidade, que muita gente diz ser a mais justa, diz o seguinte: toda espécie de discriminante putativa, seja sobre os limites autorizados da norma, seja sobre a incidente da situação fática, então os dois últimos que a gente viu agora, né, a legítima defesa putativa e tal, essa que a gente viu é imaginária, e aqui não é imaginária, mas que o cara acha que está em legítima defesa, ou que o cara imagina, excede o limite, para essa primeira doutrina, tá, putativo sobre os limites autorizados da norma, seja incidente sobre a situação fática pressuposta de uma causa de justificação, é sempre tratado como erro de proibição. Para essa primeira doutrina, vai cair sempre lá na culpabilidade. É sempre tratado como erro de justificação, sempre que é a culpabilidade. Mas nós temos uma outra teoria que fala o seguinte: é a teoria limitada da culpabilidade. Se o erro recai sobre uma situação fática, sobre os fatos, exclui o dolo. Se ele cai sobre a existência ou limite, ele é erro de proibição, exclui a culpa. O Brasil adotou a teoria limitada da culpabilidade. Vou mostrar para vocês como ficamos. Vejam bem. E olhem como é interessante, prestem atenção nesse quadro, que ele define como essa matéria é interessante, como ela é maluca. Vocês perceberam que o tempo inteiro, quando a gente fala de discriminante putativa, nós estamos falando dos fatores que existem onde, gente? No fato ilícito, não é? Fato típico, ilícito, culpável. Nós estamos falando no fato ilícito, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Putativo, imaginário. Então, ou o cara comete uma legítima defesa imaginária, ou um estado de necessidade imaginário, né? Ou estrito cumprimento do dever legal imaginário. Ou ele imagina que existe um estado de necessidade, imagina que existe uma legítima defesa, lembra? Sobre a existência. Ou ele ultrapassa os limites. São as três opções que a gente tem aqui. Ele ultrapassa os limites. Ele faz a legítima defesa, mas continua agindo. Ele ultrapassa os limites da sua legítima defesa. Por incrível que pareça, gente, nenhuma dessas situações vai retirar o fato ilícito. Vejam bem, todas essas situações recaem sobre o fato ilícito. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Mas nenhuma delas retira o fato ilícito. O que ela pode retirar?
se for contra os pressupostos fáticos, né, o cara achou que estava agindo em legítima defesa, ele achou que o cara ia tirar uma arma, mas o cara tirou uma lanterna, o policial achou que estava prendendo um bandido, mas estava prendendo um irmão gêmeo, se é sobre os fatos, o erro é sobre os fatos, a gente retira o dolo ou culpa, que está onde? No fato típico. Então, olha que interessante, o cara faz, né, ele faz uma discriminante putativa, que estão lá nos atos ilícitos, ele agiu como justificante dos atos ilícitos imaginária, mas quando ele faz isso, retira o dolo e a culpa dele. Ou só o dolo, né? Porque o crime, se for inexcusável, se for inexcusável e existir culpa, ele responde culposamente. Então, por mais que a discriminante putativa recaia sobre as partes do fato ilícito, ela vai retirar o fato típico. Porque se não existir dolo ou culpa, a gente retira lá no fato típico. E se o cara imaginou que existia aquela legítima defesa, da honra, por exemplo, ela não existe, ou ele passou dos limites, ele só cessou a agressão, ele continuou atirando, ele passou dos limites. Aí não, aí ele comete fato típico, total, ilícito, não corta o fato ilícito, nunca corta o fato ilícito. Fato típico, ilícito, mas não pode ser culpável. A gente não pode culpar ele por aquilo, dependendo da situação, né, gente? Aí eu já mostrei para vocês. Se for falado assim, não, qualquer pessoa no lugar dele não poderia ser culpado por isso, qualquer um que matar a esposa e o amante ali vai imaginar que existia a defesa da honra, ele não pode ser culpável. Aí, sobre os limites, o cara excedeu os limites. Se o juiz entender que qualquer um no lugar dele poderia ter sido os limites, por exemplo, o cara atira uma, duas vezes, o outro cai. Só que o cara está com espasmo, movimento involuntários. Ele vai e continua atirando. Ele excedeu os limites da legítima defesa? Excedeu. Se ele excedeu os limites da legítima defesa, gente, ele não praticou legítima defesa. A gente não vai excluir o fato, vai ser lícito. Vai ser típico e vai ser lícito. A gente não tira a ilicitude. A gente vai tirar lá a culpabilidade. Por quê? Qualquer pessoa no lugar dele teria excedido também. Teria feito igual. Então, tomem cuidado com esse finalzinho da matéria, que ele é muito técnico e ele é complicadinho. As discriminantes putativas, elas sempre agem sobre o que nós temos, né, nas justificantes, que são do fato ilícito, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Ela age nelas, você observa elas. Mas, se a pessoa imaginou uma delas, ela vai tirar o fato típico. Se a pessoa fez uma delas mesmo, mas porque achou que ela existia e ela não existe, ela achou que aquilo era um estrito cumprimento do dever legal e não é, ou ela fez um deles, mas excedeu, a gente vai lá para a culpabilidade. O fato vai ser típico, ilícito, mas não vai ser culpável. De nenhum jeito que ele comete um crime. Tá? Entendam isso. Professor, você tem um macete? Tenho. Tirem as crianças da sala. Vocês vão lembrar que a puta nunca tá no meio. Então não se esqueçam disso. Quando a gente falar discriminante putativo, nunca vai ser no ilícito. Nunca. Ou vai ser no fato típico, ou vai ser no culpável. Né? Então, da putatividade, a puta nunca tá no meio. Ou é fato típico, ou é culpável. Para vocês lembrarem. Tranquilo, gente? Alguma dúvida sobre essa matéria? Muito tranquilinha. São 3 pontos diferentes, para vocês analisarem direitinho. Pode falar, Pedro. Danilo? Professor, e aquele caso lá que repercutiu aí do estupro? Sim. Aí, no caso, configurou esse erro de tipo aí? Não. Não foi erro de tipo, não. O que acontece no caso do estupro, gente? Vamos lá. Não existe estupro culposo na lei. Então, como eu bate um pouco a matéria, Danilo, mas não é exatamente isso aqui. Não existe estupro culposo. Então, na hora que uma pessoa é condenada por um crime, tá? Sem ter a intenção, então na culpa e não no dolo, e não existe a forma culposa, a gente está excluindo exatamente isso aqui, o fato típico. Não teve tipicidade. Porque se você excluir o dolo e aquele crime não aceita culpa, não teve fato típico. Você excluiu o dolo e a culpa não existe. Você corta. Se não tem fato típico, não tem fato ilícito, não tem fato culpável. Não é crime. Tá bom? É isso. Daquele caso lá, é isso. Tá? Mas se vocês forem pegar para ler a sentença daquele caso e tal, vocês vão ver que
não tem muito do que a mídia falou. É bem diferente do que falaram. Né? Se vocês forem dar uma lida na sentença, é bem diferente. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Gente, não? Tranquilo, professor, tranquilo. A matéria que faltou na última aula, eu pus ela no comecinho dessa aqui. Eu misturei com essa aqui para vocês entenderem. Então, podem ficar tranquilos que vocês não perderam nada. Tá? Vou até parar de gravar aqui. Então, tá tudo aqui.